Olá, tudo bem? Que bom que encontrei você aqui neste momento, pois eu tenho algo de Deus para compartilhar com você nesta noite. Eu quero falar sobre a importância do escudeiro no sucesso do líder. E trazendo como base para a reflexão nesta noite, eu quero narrar em rápidas palavras a história de Jonatas e o seu escudeiro, no qual você pode acompanhar comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 ao 14, que conta que os filhos de Israel estavam naquele momento em guerra contra os filisteus, e Jonatas coloca no seu coração subir um penhasco muito íngreme para lutar contra os filisteus. E naquela luta árdua, pois somente ele estava armado, e ali estava o seu escudeiro junto com ele, e propõe no seu coração em fazer aquela batalha contra os filisteus, sem que ninguém soubesse, exceto o seu escudeiro. E o seu escudeiro diz a ele que estava disposto a estar junto com ele ali no que ele dispusesse no seu coração, pois ele estaria no mesmo sentido, no mesmo propósito. E é sobre isso que eu quero falar, entre o papel, esta relação entre o líder e o escudeiro. O escudeiro é uma figura anônima que muitas das vezes as pessoas não ouvem falar o nome, não é o costume, mas de extrema importância para o sucesso do líder. E trazendo como explicação desta batalha, desta guerra entre os israelitas e filisteus, eu quero falar para você entender o que era o escudeiro ou o pajem de armas. Era o oficial escolhido pelos reis ou guerreiros. Esses homens deveriam ser valentes para levar as armas dos reis ou dos seus guerreiros e defender com sua própria vida aquele que ele estava ali disposto a guardar como escudeiro. O escudeiro era aquele que ia na frente das batalhas e não levava de forma alguma o nome, pois era uma figura praticamente anônima. E a Bíblia fala até mesmo de vários escudeiros. Fala que Davi foi escudeiro do rei Saul, no qual você pode acompanhar essa história no livro de 1 Samuel, capítulo número 13. Você vai ver do versículo, capítulo número 16, do melhor dizendo, até do versículo 13 ao 23, você vai ver que Davi ele foi um escudeiro do rei Saul, quando ele é ungido rei, e o espírito do seu apóstolo Davi se afasta do rei Saul, e ele precisava de alguém ali para acalmar o seu espírito, e Davi é chamado, pois era o jovem que tocava a harpa, ele tornou-se escudeiro espiritual, e também o escudeiro que levava as armas do rei Saul. Fala também de diversos escudeiros, como o escudeiro de Golias, pois Golias também ele tinha um escudeiro, você vai acompanhar essa história no capítulo 17, 1 Samuel, mais apropriadamente no versículo número 6, você vai ver que Golias tinha um escudeiro que carregava as suas armas e ia à frente dele. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a importância que esse escudeiro tinha nessa relação. E baseado nessa história de Jonatas e o seu escudeiro, eles estavam na mesma sincronia, no mesmo propósito, e ali eles juntos puderam ter êxito, ter vitória, pois Jonatas ele sabia que não conseguiria de forma alguma obter êxito ou vitória se o seu escudeiro não estivesse no mesmo propósito com ele. O escudeiro também sabia da sua importância, pois era uma figura anônima, mas nem por isso deixava de ser importante naquela batalha. E hoje em dia, em nossas vidas, nós precisamos de escudeiros leais, pessoas que estejam dispostas a seguir o mesmo passo, como o escudeiro de Jonatas, ele seguiu nas mesmas pegadas, nos mesmos passos que Jonatas pisava, ele pisava também. E aqueles que Jonatas não poderia matar na sua frente, ele matava na retaguarda, pois ele foi atrás de Jonatas. E também nessa história, vejo algo muito importante entre muitos detalhes, mas eu não posso me aprofundar muito agora devido ao tempo, é que o escudeiro nessa situação, ele não foi na frente como era de costume, ele foi atrás. Pois se nós pegarmos no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 13, nós vamos ver, mais apropriadamente do versículo 19 ao 22, que naqueles tempos, os filhos de Israel, eles não poderiam ter armas, eles eram subjugados pelos filisteus. Até as suas ferramentas de trabalho eram levadas para ali, filisteus amolarem, pois era proibido os filhos de Israel terem ferreiros. E somente Jonatas e o rei Saul é que possuíam as armas adequadas.
dentre aqueles 600 homens guerreiros que ali estavam. E nessa situação, Jonatas, na preocupação de proteger o seu escudeiro, ele coloca o escudeiro na sua retaguarda e também um símbolo de confiança. E ali, nesta relação de confiabilidade, dessa importância que há entre ambos, obteve sucesso. E essa reflexão que eu quero trazer nesta noite para a sua vida, meu amigo. Qual escudeiro que você tem escolhido? E você que tem o chamado de ser escudeiro, que no momento está no anonimato, o que é que você tem feito pelas pessoas que você tem a obrigação de guardar, até mesmo com sua vida, devendo a lealdade, a fidelidade? Pois Davi, ele foi ungido rei na casa dos seus irmãos, mas ele obteve a função de ser escudeiro daquele justamente que ele um dia sentaria no trono no lugar. Mas mesmo assim, ele não deixou de forma alguma de ser leal, porque ele tinha confiança plenamente em Deus. O escudeiro é aquele que está preparado. E eu vejo aqui nesta relação que Jonatas ele confiava, ele sabia a pessoa que estava ali o protegendo às suas costas. Pois muitas das vezes as pessoas que estão nas nossas costas, que deveriam nos proteger, estão nos apunhalando. Pessoas que estão apunhalando você porque você não escolheu o seu escudeiro da forma certa e da forma correta. E muitos escudeiros querendo ultrapassar na frente daquele que ele deveria proteger, ele está apunhalando. Eu vejo também esse exemplo do gigante Golias, um guerreiro, mas ele não soube preparar o seu escudeiro. Observe que no capítulo 17, versículo 6, como eu falei antes, ele tinha um escudeiro. Mas no momento da sua batalha com Davi, quando Davi acerta a pedrada nele, o seu escudeiro já não estava mais em cena. Davi vai tranquilamente e consegue arrancar a cabeça dele. Existem pessoas que têm a incumbência de ser escudeiro e de estar na frente, de estar protegendo. Mas por falta, muitas das vezes, do líder não escolher da forma correta, não preparar da forma correta, pois Golias nunca tinha perdido uma batalha, então ele esqueceu de preparar o seu escudeiro. E tem pessoas assim na obra de Deus, na vida, nas circunstâncias da vida, não tem preparado aqueles que deveriam proteger, não tem escolhido da forma certa, não tem testado, não tem provado. E na primeira dificuldade, aquele que tem incumbência de guardar é justamente aqueles que são o primeiro a ir embora quando as coisas começam a dar errado. Observe que na primeira derrota de Golias, o escudeiro já não estava mais presente. E o escudeiro é aquele que tem incumbência de guardar, que tem a fidelidade, a obrigação de vir. E o grande problema nos nossos dias é que está faltando escudeiro. Está faltando sabedoria de muito para escolher da forma correta aqueles que devem o proteger, que devem estar à sua volta. E também está faltando a fidelidade do escudeiro de proteger aquele no qual ele tem obrigação. Eu te pergunto nesta noite, se você está no momento como escudeiro ou está na função de liderança, como você tem executado o seu papel? Tem preparado aqueles que estão ali na frente para te proteger? Ou simplesmente deixado que eles carreguem as armas, não preparando, sem responsabilidade? E você que tem que defender alguém, proteger, tem pisado os mesmos passos? Tem protegido da forma certa e correta? Ou na primeira oportunidade foge ou apunhala pelas costas? Eu trago a reflexão, pois a nossa vitória ela está de acordo com o que nós colocamos e propomos no nosso coração, das escolhas certas, que nos dará a vitória. Então, escolha o seu escudeiro e prepare. Escolha pessoas leais e sejam meus escudeiros. Pois assim, nesse contexto da importância do escudeiro no sucesso do líder, todos terão a vitória e você será abençoado. E terá sucesso na sua vida sentimental. As pessoas têm escolhido para te proteger. Vai ter sucesso na sua vida profissional. A pessoa que você coloca no seu redor para estar com você, ou que você está ali para protegê-la. Em todas as áreas da sua vida você terá sucesso. Pense nisso, pois o seu sucesso está nas escolhas. E somos a soma daquelas pessoas que estão
ao nosso redor nós somos a média dela. Um forte abraço, fique com Deus e que Deus te abençoe.